Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à segunda reunião da Comissão Parlamentar Especial para Mobilidade Urbana. O senhor Bola, se puder sentar aqui, ó, que tem um microfone para você aqui, com a presença de todos os vereadores, o vereador Gui Cardoso, o vereador Bola também está presente. E para nós darmos início, então, à reunião, eu quero passar então para vocês o seguinte: vamos ler a ata então da última reunião para que a gente possa aprovar e dar sequência nos trabalhos. Então, ata da primeira reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana, aos 24 dias do mês de março do ano de 2025, reuniu-se a Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana, instituída pelo requerimento número 4 de 2025, constituída e nomeada pela resolução da mesa diretora número 27 de 2025, na sala de comissões da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, sítio Avenida das Flores 675, presentes o senhor vereador, presidente vereador Anderson Santos, o relator vereador Aldemar Pereira Bola e o vereador membro Guilherme Cardoso. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 14h30 não havendo pedido de retificação e impugnação, a ata da reunião de instalação foi considerada aprovada. Após, o presidente manifestou a necessidade de estabelecer um calendário para o desenvolvimento dos trabalhos da comissão, bem como requerer ao plenário de imediato a prorrogação dos prazos para a conclusão dos trabalhos da comissão. Em seguida, o presidente abriu palavra aos senhores vereadores membros para apresentação de sugestão de pauta para as próximas reuniões. O vereador relator Bola Pereira sugeriu convidar o senhor Evaldo Hoffmann, diretor, presidente da Autarquia Municipal BC Trânsito e representante do governo, e o representante estadual que tomou como referência a Lei 4.983, de 21 de janeiro de 2025, que regulamenta a micromobilidade em Balneário Camboriú, para legislar em âmbito estadual sobre a matéria. Quanto ao convite ao representante do governo do Estado, o senhor presidente solicitou ao vereador Aldemar Bola que providencie a identificação do convidado para posterior deliberação. Na sequência, o presidente colocou o requerimento de convite ao diretor presidente do BC Trânsito em discussão, não havendo manifestação. O senhor presidente colocou em votação o requerimento de convite ao diretor presidente do BC Trânsito, resultando aprovado por unanimidade. Após os membros discutiram sobre o objetivo que deu fundamento à abertura da presente comissão. Na sequência, o vereador Guilherme Cardoso sugeriu apresentar os quesitos a serem respondidos pelo diretor de trânsito. Ato contínuo, o presidente apresentou o primeiro quesito: quais os efeitos resultados registrados pós-lei municipal 4983/2025. O vereador Bola apresentou o segundo quesito: quais medidas educativas referentes à lei municipal 4983 estão sendo executadas. A seguir, o vereador Guilherme Cardoso apresentou o terceiro e quarto quesito: quais melhorias podem ser realizadas na lei, e apresentadas informações quanto às quantidades e localização das vagas públicas e estacionamentos destinados aos veículos regulamentados pela lei 4983/2025 e sobre a previsão de criação de novas vagas e como se dará a distribuição no território do município. Não havendo manifestação contrária, os quesitos resultaram aprovados. Em seguida, o vereador Aldemar Bola propôs o tempo de duração da próxima reunião com a presença do senhor Evaldo, o tempo de 1 hora, podendo ser prorrogável por mais 30 minutos. Tendo a proposta sido aprovada por unanimidade, ato contínuo, o presidente propôs a data 31 de março de 2025, às 14 horas, para realizar a próxima reunião da comissão na sala de reuniões anexa ao plenário Walter Arles. Assim, resultaram aprovados o local e a data para a realização da próxima reunião. O presidente solicitou aos vereadores membros que os pedidos e diligências sejam encaminhados por escrito à presidência da comissão. Em seguida, o senhor presidente fez o encaminhamento de prorrogação no prazo para a conclusão dos trabalhos desta comissão, propondo um prazo de duração de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Portanto, resultou aprovado o pedido de prorrogação pelo prazo de mais 60 dias para a conclusão do trabalho da comissão. Ainda o presidente propôs, havendo necessidade, a data da próxima reunião poderá sofrer autorização para fim de ajustar a agenda do convidado Evaldo Hoffmann. O vereador Aldemar Bola Pereira solicitou que a alteração não se dê em cima da hora,
que seja com certa antecedência. Em seguida, o presidente informou que, havendo necessidade de alteração à data ou horário da reunião, será deliberado entre os membros ato contínuo. A proposta do senhor presidente resultou aprovada por unanimidade. Nada mais havendo tratar, o presidente convocou os senhores vereadores membros para a próxima reunião, que será realizada dia 31 de março do corrente ano, às 14 horas, na sala de reunião do plenário Walter Arles. Declarou em seguida a reunião encerrada às 15 horas e mandou lavrar a presente ata. Sala das Comissões, 24 de março de 2025. Pergunto, senhores, se há alguma retificação, impugnação com relação à ata da última reunião, primeira reunião? Não, para mim está ok. Da mesma forma. Aprovado, então, por unanimidade. Senhores, só para a gente dar sequência, foi encaminhado o convite, então, ao secretário, o senhor Coronel Evaldo Hoffmann, né, está presente aqui já com a gente. Aqui está a cópia do ofício também, se alguém precisar. Conforme deliberado na última reunião, já foi aprovado o requerimento para nosso prazo da comissão, então temos mais aí 60 dias de trabalho. Também foi solicitado a gravação das reuniões, porém informo aos senhores vereadores que, por questões estruturais, a comissão não pode ser transmitida de forma ao vivo, né? Então ela está sendo gravada já, e depois ela vai ser baixada nos canais de comunicação da Câmara, né? YouTube, não sei, todos os canais de comunicação, certo? Uhum. Então, vamos dar início então à reunião? Para mim está ótimo. Só esclarecendo que não pode por questões técnicas, né? Isso, por questões estruturais, justamente isso que eu falei, né? Questões técnicas, né? Não pode ser transmitido. Então vamos dar início, agradecendo então ao Coronel Evaldo Hoffmann, secretário de Segurança, secretário também do BC Trânsito, diretor-presidente do BC Trânsito, agradecer aí pela disponibilidade de estar presente nessa reunião. Eu gostaria então, se alguém consegue um papel e uma caneta, de repente, se o Coronel Evaldo quiser anotar, porque eu vou passar a palavra. Claro que nós já delimitamos aqui, já passamos então ao Coronel Evaldo, nós já passamos ali o nosso escopo. Só essa última folha, Coronel. Isso. Nós já passamos o que nós queríamos. Eu não sei se o senhor tem aí anotado. Eu posso até repetir aqui, inclusive estava na ata. Se o senhor me permitir, primeiro cumprimentar, agradecer claro. O convite de estar aqui. Tenho respeito e admiração por essa casa e pelos vereadores. Então, aproveitar também para cumprimentar o vereador Guilherme Cardoso e o vereador Ademar Bola, que também, de igual forma, tem um carinho muito especial por ambos. Obrigado. Da mesma forma, o senhor sabe aí da nossa admiração pelo seu trabalho, sua carreira, e temos certeza que o senhor vai desempenhar um grande trabalho, não só à frente da autarquia, do BC Trânsito, mas também na nossa Secretaria de Segurança. Eu vou aqui, então, passar por ordem aqui os quesitos, né, ou os questionamentos que nós fizemos. Então eu vou iniciar pelos quais os efeitos, né, os resultados registrados pós-lei, né? Nós aprovamos então a lei 49, questão de ordem, vereador. Eu gostaria, se desse um tempinho para mim, nem que seja um minutinho, para dar uma boa tarde, uma boa-vinda para o claro. Secretário. Pois não. Começar, vereador. Bom, em primeiro lugar, agradecer. Eu sei que o senhor tem um respeito muito grande por esta casa, sempre teve, desde que foi comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú, do 10º Batalhão. Sempre foi um agente público de respeito, com muita qualidade. E desta forma, eu estou vendo que o senhor continua mesmo, está aqui hoje presente, aceitou nosso convite, né? Como sempre, muito prestativo, querendo sempre levar a melhor informação. E, da minha parte, dizer que é uma secretaria de Balneário Camboriú que eu estou satisfeito com os resultados. Acontecem imprevistos, acontece acidente de trabalho, acontece comportamentos inadequados, mas tudo é corrigido, tudo é colocado da melhor forma, porque o senhor é um grande comandante, a gente sabe disso. Então, parabéns pela temporada de verão, parabéns por todos os eventos ocorridos até esta data, em Balneário Camboriú, que nós não temos, na questão operacional, nada da segurança pública de Balneário Camboriú que a gente possa dizer que houve falha, que o funcionamento não foi adequado.
Dito isso, boa tarde, muito obrigado. Obrigado, vereador Bola. Com a palavra, vereador Gui, então, para seus cumprimentos ao convidado. Boa tarde, coronel. Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores. O intuito da criação dessa comissão, como nós temos feito desde o primeiro dia do mandato, é buscar dados, buscar evidências para a gente conseguir verificar se o trabalho realmente está sendo feito da melhor forma possível na cidade. Nós temos um desafio há muitos meses, que são os ciclomotores, os patinetes, toda a configuração que a população tem muita dificuldade de entender. Os próprios vereadores têm dificuldade, eu me incluo nesses vereadores. Então, nós sugerimos a criação dessa comissão parlamentar especial para realmente a gente conseguir somar esforços com o Executivo. Nós, vereadores, como representantes da população, a gente conseguir desmistificar algumas coisas sobre o que pode, o que não pode, se vai haver uma melhoria na lei. A lei foi construída de uma forma urgente, em razão da urgência do tema, mas a gente tem uma oportunidade de criar algo bom, que seja realmente um exemplo para o Estado e para o Brasil. Tenho certeza que, vindo do senhor, com o apoio dos vereadores, a gente tem capacidade de fazer isso. Então, a gente precisa tratar esse tema. Nós temos percebido que a situação na cidade, ela logicamente é uma lei nova, mas ela não foi o adequado ainda. Então, nós temos que sempre estar buscando entender qual é o rumo, qual é a rota que isso está tomando, se a gente está indo para o caminho certo ou não está. E o intuito dessa comissão é isso, trazer essas perguntas ao senhor, perguntas que nós recebemos na rua, nas redes sociais, que são naturalmente um motivo, né, que nós temos que responder enquanto vereadores, e tenho certeza que com os dados e informações que o senhor já levantou no teu trabalho, a gente vai conseguir levar isso para a população, vai poder sentar junto para melhorar a lei no que for preciso. Eu tenho alguns apontamentos que eu queria também trazer para o senhor de forma inicial, sobre a idade, sobre a utilização de álcool, que tem sido recorrente na cidade, e mesmo tendo normas nacionais, nós temos a oportunidade de, na nossa lei municipal, deixá-la realmente aplicável a balneário. Então, nós não vamos ter em municípios do interior, por exemplo, gente saindo da praia para pegar patinete, mas aqui a gente tem. Então, são alguns detalhes, né, que nós precisamos ver, e eu agradeço o senhor por aceitar o convite. Essa comissão realmente quer entregar algo concreto para a cidade, que seja uma emenda na lei, um novo projeto, enfim, nós temos uma grande oportunidade e algo para somar esforços com o Executivo. Desde o começo foi esse o intuito e é o que nós faremos. Então, muito obrigado, senhor, por ter vindo aqui. É importante essa interlocução do Executivo com a Câmara. Obrigado, vereador Guilherme Cardoso. Coronel, se o senhor me permitir, eu vou passar para o senhor aqui, grifado está ali, os 4 itens ali que nós deliberamos na última reunião. E se o senhor, eu vou ler novamente aqui. Se eu quiser usar essa aí como anotação, o senhor pode falar, e a gente vai acompanhando, e se ficar alguma questão, a gente lembra o senhor. Então, nós vamos... Só um minutinho. Questão de ordem. Desculpa, questão de ordem. Mas é assim, ó. Vê se a ordem que a gente colocou aqui é a ordem que o coronel gostaria de responder. Isso. Tá o senhor fica à vontade no tempo. Eu só deixei a anotação. Perfeito. Né? Perfeito? Perfeito? Eu só vou ler, coronel, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender quais são as respostas que o senhor vai passar. E depois o senhor fica à vontade dentro do tempo e da melhor forma que o senhor queira para falar. Tá? Então, nós pedimos aqui quais são os efeitos e resultados registrados do pós-lei, ou o pré e o pós, né, se o senhor quiser comentar, com relação à Lei 4983 de 2025, que foi aprovada nesta casa. Quais as medidas educativas? Eu posso responder. O senhor vai fazendo a pergunta, eu posso então responder? pode ser, então. O que o senhor acha? Pode ser. Eu queria deixar o tempo para o senhor, mas eu então vou conduzindo dessa forma, então. Pode? Eu acho que aí a gente começa a estabelecer... Então, coronel Evaldo, se o senhor puder, então, nos passar quais os efeitos do pós-lei aí que foi aprovado nessa casa, que é a Lei 4983 de 2025. Não, as medidas são depois aqui, pelo que eu vi. Ó, quais os resultados e efeitos registrados do pós-lei, certo? É o que está na ata aqui, ó. Eu vou seguindo essa ordem. Né? Acho que é mais fácil, né? Eu não sei se a ordem vai influenciar qualquer coisa também, né, Gui? A gente retorna, refaz, a gente tem o tempo de 1 hora, depois prorrogamos por mais... Efeitos e resultados. Isso. Então, fica à vontade, coronel. Primeiro, dizer... que a lei ela foi um grande marco para o estado de Santa Catarina, porque nós acabamos largando na frente. Extremamente importante, né? O senhor falou isso, que às vezes as pessoas ainda têm um pouco de dúvidas sobre o que é um ciclomotor e o que é um autopropelido. Então, o ciclomotor ele está definido na resolução 996
2023, de 4 de julho de 2023. Então, todo equipamento elétrico, vereador, que tenha mais de 1,30 m entre eixos, ou que tenha mais de 70 centímetros de largura, ou que tenha mais de 1.000 watts de potência, esse equipamento ele é equiparado a um ciclomotor. O ciclomotor é uma motocicleta. Precisa estar devidamente registrado e licenciado, no linguajar mais comum, emplacado, né? O condutor desse ciclomotor, ele tem que ser maior de idade, né? Maior de 18 anos, e precisa estar devidamente habilitado com a Carteira Nacional de Habilitação categoria A. Em alguns, o código fala em ACC, né? Autorização para conduzir ciclomotor. Isso está previsto lá no código desde 1997, mas nenhum estado da federação emite ACC. Então, se não emite ACC, o que vale é a categoria A, né? E esse condutor ele precisa estar com todos os equipamentos de segurança, com o calçado adequado, com o capacete e, obviamente, que transitar respeitando todas as regras de circulação. Esse é o ciclomotor, que está abrangido lá, trazido pela lei, pela resolução 996, de 4 de julho de 2023. A partir dessa data, vereador, esse equipamento ele já poderia ser fiscalizado. Todo veículo desse que sai de fábrica, saiu de fábrica a partir desse momento, ele já vem com CAT. Ele já vem. E tendo o CAT, pode fazer o registro dele no banco na BIM para poder fazer o emplacamento dele. Todo veículo. Então, esse veículo produzido ou importado após 4 de julho de 2023, ele tem que cumprir essa regra da resolução 996. O que nós fizemos especificamente foi, a lei, ela reafirma, né, que a resolução 996, ela será fiscalizada em Balneário Camboriú, que não precisaria falar, mas ela também fala dos autopropelidos, que são os outros equipamentos que não atingem essas dimensões nem a potência. Então, o autopropelido com a resolução, ele pode circular pela ciclofaixa até 20 km por hora, não pode circular por cima de calçadas, não pode circular em cima de faixa de pedestre, e quando não há a ciclofaixa, ele tem que circular pelo bordo direito da via, respeitando as regras de circulação viária. Para essa situação, nós implementamos 2 meses, 60 dias de uma campanha educativa na cidade, muito forte, inclusive, com presença nas escolas, sabe, vereador? A gente está indo nas escolas particulares, num primeiro momento, depois nós vamos para a rede municipal de ensino, para depois para a rede estadual de ensino, mas nós vamos atingir todas as unidades escolares aqui de Balneário Camboriú, fazendo uma palestra sobre a utilização correta desse equipamento para os jovens que fazem uso. O que a gente tem de dado até agora para a gente falar? Nós, da implementação da lei, né, dia 20 de janeiro, quando a gente começou a fazer as campanhas, né, a nossa campanha, até o dia de ontem, foram 1.316 veículos desses abordados por um agente de trânsito. 1.316. 34 foram... depois, se o senhor quiser, eu mando isso por escrito para os senhores. Tá. Foram feitos 34 remoções por pátio de veículos apreendidos. 34 veículos desses foram para o pátio. Como é que faz para a liberação desse veículo no pátio? Tem que registrar e licenciar o veículo. Emplacar. Precisa estar emplacado, e quem for lá buscar no pátio, ele passa no BC Trânsito, igual um veículo normal, igual uma motocicleta. Passa no BC Trânsito, faz a liberação do veículo ali, o veículo daí está devidamente registrado e licenciado, condutor habilitado, com o equipamento de proteção individual, ele vai lá no pátio e pega o veículo. Esse veículo é o de 1,30 para mais. Exatamente, esse fora das... Isso. Ciclomotor. Nós ainda não começamos a fiscalização do autopropelido. Certo. E aí vem aquilo que o vereador Guilherme falou numa adequação da legislação. Ainda houveram, vereador, 50 retenções temporárias. Um exemplo, estou com um ciclomotor e estou sem capacete. A gente faz a retenção, ele passa em casa, pega um capacete e ele pode sair. Ciclomotor. Ou
CNH. O ciclomotor está registrado, está tudo certinho, mas ele não possui CNH. Ele vai ter que trazer alguém habilitado para conduzir. Então, 50 deles ficaram retidos para satisfazer uma condição que não necessariamente precisava ir para o pátio e foram retidos no local até satisfazer. E 20 desses 34 que foram para o pátio já estão liberados. Ou seja, 20 já fizeram todo o registro, tudo normal e já estão liberados. Uma grande vantagem, né? Porque como nós somos praticamente o primeiro município a regulamentar isso em Santa Catarina, ele gerou muita dúvida. Até um veículo de imprensa fez uma colocação sobre a validade ou não da legislação aprovada pelos senhores aqui na Câmara de Vereadores. Então, o Conselho Estadual de Trânsito, ele emitiu um parecer que tem força vinculante no estado de Santa Catarina CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O presidente é Altenir Antunes. Ele colocou as dúvidas que tinham da imprensa local para o plenário, vereador, e todas as dúvidas elas acabaram sendo ratificadas pelo Conselho Estadual de Trânsito, dizendo que o modelo de fiscalização para o ciclomotor em Balneário Camboriú estava correto. Para a parte do ciclomotor. Ciclomotor. Então, aquilo que a gente está fazendo aqui em Balneário Camboriú, ele está correto. Certo. Porque aqueles fabricados a partir do dia 4 de julho de 2023, ele precisa estar devidamente emplacado. Aqueles fabricados antes de 4 de julho de 2023, eles têm até 31 de dezembro desse ano para se regularizar. Então, a gente tem essas duas situações com relação ao ciclomotor. Ele pode até não estar regularizado, mas ele precisa estar, o condutor, para transitar com ele, ele tem que transitar sobre a via de rolamento, habilitado com todos os equipamentos. Uhum. Por isso que muitas vezes a gente pega e acaba retendo esse veículo lá até que satisfaça a regularização dele para ele poder voltar a transitar. Mas aí nós temos uma outra situação, que é a situação do autopropelido, que é aquele veículo que não está nessas dimensões e nem na potência do ciclomotor. Esse veículo, a gente tem uma regulamentação que nós pedimos para a Procuradoria-Geral do município um complemento para que a gente pudesse, então, fazer a fiscalização e aplicação de multas de postura, porque esse veículo não se enquadra como veículo a ser fiscalizado no Código de Trânsito Brasileiro. Daí essa sim é uma questão de postura do município. Quando eu pego um autopropelido e eu transito com ele a mais de 20 km por hora numa ciclofaixa, ou eu transito por cima de calçadas, eu estou cometendo uma infração de postura. O que nós fizemos? A gente fez novamente indagações ao Conselho Estadual de Trânsito, estamos esperando o parecer do Conselho Estadual de Trânsito para que a gente possa, então, fazer uma proposição de regulamentação da legislação. Pode ser através de decreto ou até mesmo de emenda da lei, né? Aí é um caso a ser estudado pelos senhores. Não sei se eu consegui satisfazer essa primeira pergunta. Coronel, se você me permite, só para a gente poder melhorar um pouquinho, eu acho, satisfazer, depois eu também peço aos vereadores se há alguma dúvida a mais relacionada aos efeitos, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor falou dessa questão das abordagens, né? O senhor tem mais ou menos os dados, qual é a região que foi mais feita as abordagens? Tenho sim. A gente fez muito, claro, a grande concentração do uso do ciclomotor e do autopropelido, ele está na região central. Então a gente fez muito 3ª, 4ª Avenida, Atlântica, Barra Sul, Pontal Norte, Praça Almirante Tamandaré, Avenida Brasil, foram a maioria das abordagens. Mas nós fizemos abordagens na 5ª Avenida, fizemos abordagem Nova Esperança, fizemos abordagem do ladinho da Praça do Pescador, fizemos abordagens dentro da passarela. Muita gente estava usando a passarela com ciclomotor dentro do elevador, vereador. Sim. Chegamos a flagrar um ciclomotor dentro do elevador ali.
a gente tentou fazer pela cidade toda. Foi dada uma atenção para todos os bairros da cidade, para todas as regiões da cidade, né? E confesso que na Interpraias a gente fez muito pouco. Então tem muito poucas operações de ciclomotor na Interpraias, até porque a questão de elevação acaba consumindo demais a bateria, a gente acabou... Não tem um número muito expressivo de ciclomotor lá. E também de ocorrência praticamente zero, né? A gente acaba fazendo... Vê os grupos ali, ninguém comenta nada. A gente acaba fazendo muito comando de trânsito lá, vereador, mas acaba flagrando pouco ciclomotor lá. Coronel, o senhor falou bastante sobre as medidas educativas, pelo que eu ouvi na resposta, né? Faltou, acho que talvez um pouco, o senhor tem uma opinião já, alguma em mente, sobre o resultado, de fato, registrado, existe por parte da autarquia ou da secretaria lá, um resultado, um sentimento de resultado da lei? As medidas educativas, vereador, que elas foram implementadas pelo BC Trânsito, elas são os comandos de trânsito educativos que a gente tem feito pela cidade, a participação da Escola Pública de Trânsito, que é uma referência nacional nas escolas de Balneário Camboriú. A gente já começou a fazer já a preparação do Maio Amarelo, e no Maio Amarelo a gente volta a falar muito sobre a questão do ciclomotor e do autopropelido na nossa cidade. Nós estamos com a Escola Pública de Trânsito, acho que vivendo o melhor momento da história recente de Balneário Camboriú, né? A gente está com o diretor, o Zé Luiz, hoje tem 2 professoras lá, a Marília e a Karina Winter, ela voltou, e tem 2 agentes de trânsito, a Fabiana e a Miriam. Então a gente está com um grupo bem robusto na parte de educação para o trânsito, e a gente tem trabalhado essa questão muito, muito forte. A Escola Pública de Trânsito agora ela vai ser revitalizada, para que a gente possa estar utilizando aquele espaço para uma situação de trazer as escolas e a gente começar a trazer a escola para dentro da Escola Pública de Trânsito e falar bastante, principalmente sobre o autopropelido. A gente vê uma quantidade de jovens muito grande utilizando o autopropelido para se locomover para o colégio, para a escola como um todo, né? Então é só passar na frente das escolas que a gente vai ver no estacionamento a quantidade de autopropelido que tem lá. O Coronel, acho que só para... Porque quando o senhor estava falando dessa parte dos efeitos e dos resultados causados, o senhor mencionou de algumas medidas educativas também, que quando o trânsito faz aquela retenção provisória ali, eu entendo como uma medida educativa, né? E esses 1.316 abordados, que o senhor falou, também acredito que foi um trabalho educativo que foi feito. Mas ainda eu acho que eu ainda não consegui tirar do senhor com relação aos efeitos registrados, ou seja, porque nós aprovamos a lei lá naquela sessão, no começo de janeiro, houve um debate amplo, né, da maioria dos vereadores, no sentido, inclusive eu lembro que o vereador Guilherme também tinha uma visão de naquele momento, ampliar o debate, e nós debatemos para que aprovássemos a lei para sentir o efeito imediato, porque de fato precisava. Então, se o senhor conseguir nos falar se de fato, porque daí a gente aprovou a lei daquela forma, né? Mesmo tendo alguns debates, né, que de fato até o senhor mesmo reconheceu aqui, né, que há uma necessidade mas a gente aprovou a lei. Então eu acho que o que a gente busca nesse questionamento é isso. Tá, nós estamos no 1 e no 2? O 2 ele acabou, nós já estamos no 2, mas é que o senhor acabou indo para o 2. Certo. Mas na verdade a gente queria um pouquinho, eu estou falando por mim, né? Não sei se algum vereador. Eu vou explanar. O projeto de lei ele causou um efeito, se foi positivo, a gente entende que não, mas a gente entende que precisa melhorar, mas o questionamento é se o efeito foi positivo, se houve algum efeito com relação à lei, né? Vereador, quando a gente fala do número de abordagens que a gente fez, a gente acabou nesses 2 meses e pouquinho que a lei está em vigor. Isso. A gente sentiu que com a presença do agente de trânsito fazendo as operações, as orientações, a gente começou a ver que o trânsito começou a estar disciplinado. Por exemplo, a questão do ciclomotor, hoje a gente não encontra mais ciclomotor irregular. É raro ver um irregular. Claro,
volta e meia guincha uma moto que está com um problema de trânsito, então também vai achar um ciclomotor na mesma condição, mas diminuiu bastante. O pessoal que está utilizando o ciclomotor, pelo que a gente tem observado, através das campanhas de educação, ele surtiu um efeito. O ciclomotor, a gente conseguiu disciplinar pela educação e também pelas operações de comando de trânsito. Então a gente notou que o ciclomotor, ele surtiu um efeito mais positivo para o ciclomotor do que para o autopropelido. O autopropelido a gente ainda está em campanha de educação. A partir do momento que a gente começar a fazer as campanhas de fiscalização, um pouco mais rígidas, com aplicação de multa, tal qual para o autopropelido, a gente vai ter essa melhora também no autopropelido. Do ciclomotor, eu confesso para o senhor que acompanha para e passo as operações que acontecem na cidade, a gente viu que há uma disciplina, está partindo para uma disciplina muito interessante e a gente está já chegando numa condição do ciclomotor, numa questão bastante aceitável, razoável na nossa cidade. A gente fez no mês de março, vereador Bola, 146 remoções de veículos com problemas de trânsito na nossa cidade, enquanto que o ciclomotor a gente está fazendo menos do que os demais, porque há uma conscientização daquele usuário do equipamento que, se ele não cumprir as regras, e isso faz parte da questão educativa, ele vai ser penalizado. Obrigado, Coronel, pelas respostas. Pergunta aí aos vereadores se há alguma... O vereador Guilherme, então. Primeiramente, sobre a questão da habilitação, como que é feito o processo pelo BC Trânsito? Só um minutinho. Guilherme, deixa eu só para nós concluirmos aí, então, a questão do efeitos, resultados e as medidas educativas estão satisfeitos com relação à resposta? Eu preparei algumas perguntas sobre o que sobre o tema, trouxe. Né? Tá, joia. Tá certo. Então vamos lá. CNH, vereador. A CNH ela é confeccionada pela Ciretran, né? Pelo Detran. Ela não é pelo BC Trânsito. É conforme o senhor vai fazer a sua carteira nacional de habilitação categoria A. Aí Não, mas eu digo o processo seguinte, por exemplo, esses ciclomotores foram removidos temporariamente. Certo. Interessante esse gesto de, olha, foi removido, regularize e volte e busque. A gente está no processo de educação. No local. Isso. Mas daí essa pessoa, qual que é o processo? Ela sai daqui, deixa o ciclomotor lá, vai até o BC Trânsito e... Não, senhor. Na abordagem, né? Eu tenho CNH categoria B. Não tenho CNH categoria A. Mas eu estou com um ciclomotor. Eu não estou habilitado para conduzir aquele ciclomotor. O que a gente faz? O ciclomotor tem placa, está tudo certinho. Acha alguém... Igual a Blitz, né, Coronel? Igual a Blitz. Igual na Blitz. Alguém com categoria A, aí ele está habilitado para trazer. Ou falta um capacete, ele está transitando, ele está habilitado, mas ele não tem o capacete. Ele vai ser autuado, tá, vereador? Sim. Só não vai ter o ciclomotor dele removido. Beleza. Uma outra pergunta só sobre os ciclomotores e o trânsito na cidade. Uma dúvida que a gente recebeu bastante é sobre as medidas, que diz lá, eixo de rua, eixo de calçada e tal. O que nós temos percebido? Hoje, o foco da fiscalização é a utilização do ciclomotor para lazer, que é o cara da Avenida Atlântica. Então, é uma pessoa que está ali na praia e tal. Qual que é um grande foco que a gente tem sentido dificuldade das pessoas? Quem utiliza a terceira, a quarta, a quinta avenida e também o pessoal que vem da região sul para o centro da cidade. Por quê? O ciclomotor que eles utilizam, muitas das senhoras que trabalham no centro, que vêm lá do Nova Esperança, da região sul, elas não sabem por onde acessar o centro da cidade com a utilização do ciclomotor. Por quê? Elas se sentem mais seguras, né? Isso é uma dúvida que a gente também tem. Às vezes na ciclovia onde se é proibido, só que nós temos uma diferenciação, por isso que a lei é bem delicada, onde a ciclovia da Avenida Atlântica cumpre um propósito de lazer e de prática esportiva, mas talvez a ciclovia que conecta a região sul com o centro da cidade é uma via de acesso para trabalho, e a outra opção que ela tem seria uma BR-101. Então, o que nós temos recebido de demanda sobre a gente não entrou no autopropelido ainda, né? Mas do ciclomotor é isso. Se essa senhora ela acessa o bordo direito da BR, se ela acessa a ciclovia, se há uma ideia de fazer alguma norma específica, às vezes até no próprio Código de Postura,
de algumas ruas e avenidas, porque, por exemplo, eu vi ali, né? Se houver 2 vias no bordo direito... Não, para o ciclomotor não, vereador, isso aí para o autopropelido. Tá. O ciclomotor, ele se proibido enquadra... da ele, proibido ele se já. enquadra como uma motocicleta. O senhor pensa o ciclomotor, eu comprei uma Honda Bis e eu estou com a minha Honda Bis. Eu não posso trafegar com a minha Honda Bis na ciclofaixa. E aí, o caso pista que de acontece- rolamento e deu. É pista de rolamento, tá. capacete e Independente da situação. Independente da situação. Tá. Porque ela se compara A a uma moto. motocicleta. O ciclomotor tem equiparação Só de nada motocicleta. dúvida. Sobre esse assunto, tudo certo. Tá, deixa eu... Vereador Bola, algum questionamento? Eu posso só Pode complementar? Vereador, vou acatar a sua sugestão e vou pedir para implementar mais ações na terceira, na quarta e na quinta avenida. E também no caminho do sul para cá. Orientações educativas. Eu acho que nesse momento é orientar o usuário. Eu já anotei aqui para acatar a sua sugestão. Eu ia dizer que faltou alguma coisa. Faltou ali a Biguaçu Sim, senhor. e Concordo? a ponte da Vila Real, a ponte do Domingo Alto Castilho, lá na... Sim. Né? Que são a São Biguaçu. eixos, né? A Biguaçu tem dado muito, assim, não são pessoas de Balneário, vêm de Camboriú e vêm pela Vila Real. Só que o risco que eles levam Sim. no meio do caminho é complicado, tem dado vários E tem acidentes. uma situação, vereador Bola, que é interessante, mas também é preocupante, né? Que, por exemplo, tem essa questão do bordo direito, mas quando tem número ímpar, tem 3 faixas, tu anda, eu vi ali na lei, né, que é ao centro da segunda faixa para a terceira. Então, na verdade, vai ser criado um corredor para o ciclomotor. Não, Tem só um detalhezinho, é uma mas dúvida. é bordo direito mesmo, é o mais próximo possível do passeio. Mas tem alguma especificação na própria lei, ali na lei que nós Quando não aprovamos? havendo, né? Quando não havendo, tem aqui a lei. Porque a maioria não é que não vai haver 2 faixas, tem umas que tem mais, né? Então, por mas causa é da sempre via de acesso... mas é O sempre que foi bordo respondido era que é 1,5 metro da ciclovia. Tem que andar na pista da direita a 1,5 metro da ciclovia. Sempre não no foi isso? centro da via mais à direita, né? É o Isso. que o projeto mais à direita. mais à direita. mais à direita. Mantendo o respeito de 1,5 metro da ciclovia. Sim. Isso é federal. Né? O artigo 3º, parágrafo 2º, quando não houver a ciclovia, ou ciclofaixa, ou ciclorrota na via, isso é que, na verdade, isso aqui trata mais sobre as bicicletas elétricas, sobre os autopropelidos, né? Depois a gente que daí eu ia dizer para o senhor, nós falamos muito dos ciclomotores, que isso aí, de fato, é algo que incomodava, mas é que... Né, A gente está mais seguro com a lei com isso. Com a lei, pelo que eu senti no debate da lei, os autopropelidos que são os problemas, né? Sim. O uso errado dos autopropelidos, principalmente na ciclofaixa. Certo. Né? O autopropelido ele pode rodar na ciclofaixa a 20 km Até por hora. 20 por hora. Isso. Tá. E, Que é até, inclusive, uma norma municipal, né? Sim, é uma a lei própria municipal. lei que a ciclovia... O Ciclovia e ciclofaixa atendem 20 km por hora, né? Isso é uma regulamentação do município. O Código Isso. de Trânsito Brasileiro transfere para o município a gestão compartilhada dessa regulamentação. Perfeito. E essa parte, se me permite, presidente, essa parte dos autopropelidos, o que nós verificamos também, né? A gente vive no Brasil, infelizmente, tem algumas coisas características do povo brasileiro, mas é de colocar o entre-eixo de 1,29 m, né? Para burlar a lei. Então, isso... mas e aí, ele- o que as pessoas só... É uma questão assim, ó. Isso principalmente para pessoas mais simples que estão utilizando do ciclomotor ou do autopropelido, que é quase o ciclomotor, eles estão indo por uma outra lei. As pessoas estão, às vezes, na hora da venda do produto, eu não sei como é que está a fiscalização disso também, mas daí o patinete é meio lógico, assim, tá? No patinete é um autopropelido. Agora, o ciclomotor, a diferença de centímetros, o quanto que vai virar um ciclomotor e quanto vai ser um autopropelido, a gente vê que os caras estão fazendo o eixo pela metade, tem gente meio encolhidinho, assim, na moto, né? Que daí acaba virando um autopropelido. E aí esses caras estão na ciclovia, daí a senhorinha que tem 1 centímetro a mais na moto dela, olha pro lado na ciclovia e fala, poxa, mas a moto dele é igual a minha, por que eu posso e ele não? Aí a gente está com essas dúvidas no dia a dia, isso de cidade, né? Eu vou, para caracterizar bem, né? Ela não precisa ter as três dimensões juntas, né? Basta uma delas. É 1,30 m ou 70 ou 1000 watts. Então, se eu tenho 1,29 m, 69 de largura e o meu equipamento tem 1000 watts, ele Já não é. é um ciclomotor.
Ele não é um autopropelido. Não é um ciclomotor, ele é um autopropelido. Se eu tenho 1,29 m entre eixos, a medida vai até 1,30 m. Se eu tenho 69 de largura, da parte mais larga dele, que é o guidão. E se o meu motor elétrico ele é de até 1000 watts, ele é um autopropelido, não é um ciclomotor. Aí nós conversamos com o presidente Altenir Antunes, para que o próprio CETRAN cobre do CONTRAN, porque é a resolução 996 do CONTRAN, que ele reformule, ele precisa também reformular, ela precisa estar aprimorada para que a gente consiga. Nós precisamos diminuir bastante essa característica, vereador, porque senão vai acontecer isso, o cara vai lá e corta o chassi em 1 centímetro, corta o guidão em 1 centímetro, e ele não vai estar... É o que está acontecendo hoje. É o que está com acontecendo. relação a isso, agora a gente, para entrar no debate, né, com relação a isso, eu como usuário, né, do autopropelido, eu acredito que a gente precisa, na legislação, buscar não a questão da diferença do eixo, tudo mais, da comparação, mas e sim, porque agora o senhor falou algo muito bem, né? Às vezes o equipamento, o vereador, registrar a presença do vereador Jair Bolsonaro aqui também na nossa comissão, se o senhor quiser sentar aqui, pode ficar à vontade, vereador. O equipamento com a potência de 1000 watts, ele chega de 20, ele tem o meu, por exemplo, tem a limitação de 25 por hora e vai até a liberação até 55 por hora. Eu acho que a ciclofaixa, a questão do eixo é algo que incomoda, mas também a velocidade. A velocidade tem atrapalhado, e principalmente a velocidade com crianças, com pessoas que não têm a habilitação. Por que eu digo que não tem habilitação? Porque ele não tem a sensibilidade do trânsito. Ele não sabe que o motorista que está saindo na via, em uma via que tem uma mão única, ele vai olhar somente para o lado em que a mão está vindo. E, às vezes, o usuário do equipamento, ele se acha no direito que está na ciclofaixa, ele não parar, não usar o freio, né? Então, eu acho que a gente precisa ajustar na regulamentação da lei algo, e daí não entra... Aqui há uma opinião de um usuário, não um aplicador da lei, né? Talvez os agentes de trânsito possam, ou o senhor que está no universo do trânsito, possa nos dar uma sugestão para que a gente possa controlar essas pessoas, né, que têm um equipamento que pode avançar, ultrapassar os 25 por hora numa ciclofaixa, e a gente precisa limitar isso, ao meu ver. Parte do vereador. Não. E só algo que é interessante, por exemplo, acho que isso é muito da Atlântica ali, né? Da Atlântica central, principalmente. Né? Se talvez existe a possibilidade do executivo inserir placas, não placas aquela que tem lá no final da praia que a gente passa e nunca viu, inclusive de governos passados, mas da gente criar algo para deixar visual, porque a fiscalização ela tem suas dificuldades naturais, a gente não vai botar radar na ciclovia, mas talvez essa própria campanha educativa que os senhores estão fazendo no Executivo, talvez a gente colocando placas em pontos estratégicos ali da Avenida Atlântica, o 20 km por hora, para quem quer passear e locomover, eu também utilizava, na verdade, né, o autopropelido, a gente acaba olhando para a placa e tendo uma noção, tem uma função educativa bacana. Eu acho que seria interessante, até para um resultado nosso prático aqui da comissão, uma indicação nesse sentido para as placas, e conforme for a gente vai avançando, porque o cidadão, eu acho que muito mais do que querer acelerar, porque aquela piazada lá, eles são mal intencionados, aquilo é fato. Agora, o pessoal que utiliza para ir trabalhar, o vereador Anderson, que a gente usa para se locomover, entre andar a 20 e ter segurança, melhor do que não andar. Eu percebi uma época até aqueles próprios de aluguel, em virtude da má utilização, eles reduziram a velocidade acho que para 6 por hora. E realmente fica totalmente inviável de tu se mexer para frente, né? Então, às vezes, a colocação das placas seria uma ideia bacana para a gente. Já anotei aqui, vereador. E se a gente puder, inclusive, utilizar da lei municipal, que já regulamenta, para dizer, em Balneário é 20, sei lá, uma campanha, alguma coisa assim. 25, acho que é o... Na ciclofaixa é 20 km por hora. Independente da ciclofaixa no bairro da Barra ou até... Ciclofaixa em Balneário Camboriú, a lei ela limitou em 20 km por hora. O autopropelido, vereador, ele tem uma limitação de velocidade de 32 km por hora. Que é o da resolução do CONTRAN, né? Se passar disso, ele pode ser enquadrado como um ciclomotor.
Então ele tem até 32 km por hora. Ele pode andar no bordo direito da via a 30 km por hora? Pode, sem problema nenhum. Ele só não pode estar sobre a ciclofaixa ou ciclovia. Ciclovia aqui em Balneário Camboriú, se são não poucas, me falha a memória, só da Quinta Avenida. Não conheço outro. O restante é tudo ciclofaixa. Tudo ciclofaixa. Perfeito. Ou ciclorrota, né? Como na Enterprise. Ô, coronel, comandante secretário, assim, eu recebi, e tem gente que inclusive está insistindo comigo, tanto no Unificado quanto no Santa. São os dois que mais, nas horários de saída de aula, mais recebem, né? Que assim, a Avenida Atlântica, a ciclofaixa da Avenida Atlântica, ela recebe muitos alunos com ciclomotores, com autopropelido, com tudo, na saída das aulas. Então, esse caminho entre o Santa e a Atlântica, esse caminho entre Unificado e Atlântica... Unificado, o senhor fala da 1822. 1822. Então, diz o pessoal que é complicada a quantidade de estudantes que saem com esses tipos de veículos e que têm provocado situações no trânsito. Inclusive de atravessar sem olhar, mas isso é educação. É onde eu gostaria que, assim, o senhor disse que primeiro está fazendo os privados, né? Começamos pelo Unificado, foi a primeira escola. Mas insistir no Unificado e insistir no Santa, já antecipar um público, porque assim, se o problema está sério ali, eu acho que assim, dá para pegar, já que a gente já fez o Unificado, refazer, voltar, até mesmo fazer um levantamento de ocorrências, eu não sei, né, que não vai dizer assim, onde é que tu estuda? Quando um adolescente bate ali, quando ele provoca uma situação, ou até mesmo muito xingamento para motoristas, né? Mas essa educação para eles no Santa também, que os dois são próximos e os dois saem praticamente no mesmo horário e no mesmo sentido, grande parte dos alunos. Eles vão para a Atlântica. Já anotei aqui, vereador, tanto Unificado quanto o vereador Santa, nós vamos intensificar ações ali e, se precisar refazer aquela conversa que nós tivemos lá, eu me comprometo de voltar lá. O diretor da escola foi extremamente receptivo com a gente, nós levamos a escola pública de trânsito inteira para lá, eles foram muito receptivos com a gente. Se precisar refazer, ter uma nova abordagem ou até mesmo outro enfoque, eu faço lá e me comprometo com o senhor. Que eles participem, que eles sintam que, tipo assim, não ficou naquelas, veio aqui, fez o discurso e saiu e esqueceu. Sim, senhor. Né, que eles vejam o resultado na rua, alguma coisa, algum alerta, alguma situação diferente. Vereador Guilherme. Secretário, uma outra pergunta. Qual que tem sido a opinião dos pais e dos educadores sobre a idade para a utilização do autopropelido? Se a gente vai definir, inclusive no projeto que eu apresentei no começo do mandato, a gente colocava uma data, e qual que foram os critérios que nós utilizamos, né, na hora de pensar numa data? Nós buscamos leis de outros municípios fora do Brasil, fora de Balneário Camboriú, né, que naturalmente até um vereador ali do PT lá falou besteira, que existe uma questão que é uma ciclovia, uma ciclofaixa em Balneário Camboriú, uma que é em Belo Horizonte, que é uma cidade inteligente, que anda e tal. São Paulo é uma outra qualidade. Então, naturalmente, uma criança, um jovem teria medo de utilizar a ciclofaixa numa situação como essa. Mas como o vereador Bola trouxe, para sair da escola e voltar para casa. É uma mão na roda, é bom, facilita para os pais, mas será que a gente vai colocar uma idade? É interessante pensar nisso? Valeria a pena talvez a gente mexer na legislação municipalmente para definir uma idade junto com o Conselho Tutelar? A própria delegada Ruth da Delegacia de Polícia Civil, DPCAM? Isso, da DPCAM, ela trouxe uma informação que a grande maioria das autuações que ela tem feito são de menores, né? Então talvez a gente ir nas escolas, uma sugestão, né, após a pergunta, para trazer um educativo para eles, sem antes definir se talvez a gente vai botar a idade ou não vai, talvez a gente faça um retrabalho lá na frente, não há problema, até a própria comissão pode auxiliar nisso, mas se isso tá no teu radar, assim. Pô, a colocação do senhor é muito inteligente, tá? Dizer para o senhor assim, a questão da idade foi amplamente discutida, a Procuradoria-Geral do município, como tantos outros legisladores, não legisladores, mas que têm conhecimento técnico no trânsito, eles são extremamente divididos. O código ele é omisso.
O Código de Trânsito ele é omisso. O senhor pode revirar o código, que o senhor não vai achar essa situação. No próprio CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que dita muitas regras das lacunas existentes no Código de Trânsito, ele ainda não chegou num consenso com relação a isso. Opinião do Evaldo é que nós temos que limitar a idade. Opinião do Evaldo. O que fizemos? A gente fez a propositura de um parecer para o CETRAN, para que o CETRAN nos diga, limite a idade. É adolescente? O autopropelido em via pública só pode ser utilizado por adolescente. Então a gente já sabe que aquele jovem com mais de 12 anos ele vai poder utilizar o autopropelido com menos do que essa idade, não. Eu defendo que ainda tinha até que ter um pouquinho mais de idade, acima de 14, mas nós fizemos essa consulta para o CETRAN. O que é bacana da consulta no CETRAN? Porque o parecer exarado pelo CETRAN, ele vincula a atuação né? De todos os órgãos de trânsito do município, do Estado. Desculpa. Perfeito. Então eu fiz a consulta lá. A minha opinião, para mim, não era nem adolescente, era acima de 14. Olha, nesse caso, nessa situação, tem assim, foi falado que o brasileiro tem, né, não respeita. É dito, é para uma pessoa. E tu chega a ver uma mãe ou um pai com 2 crianças em cima, eu não sei como é que consegue aquilo. 4 no patinete. Não, ou o pai ou a mãe. Alguém vai buscar as crianças e bota os 2 ali em cima e vão embora. A gente vê isso direto, sabe? Quer dizer, as pessoas... não pode com 10 não, mas quem está conduzindo tem 30. Aí também falta bom senso, eu concordo com o senhor. A gente tem que dividir o autopropelido em 2 categorias, né? Porque existe o autopropelido, aquele que vai sentado ali pode conduzir até 2 pessoas. Sim. Agora, aquele de pé, ele é individual. Sim. É um equipamento de micromobilidade individual. Nós já notificamos a empresa que faz a locação desse equipamento para que ela nos ajude, porque nós vamos começar a fazer multa de postura na Tem que ser o valor de um equipamento, a multa. As multas, elas ainda não estão regulamentadas, e aí tem uma das perguntas, o que fazer para auxiliar esse processo. A multa de postura, qual que é a ideia do BC Trânsito? Eu estava conversando com o doutor Diego Montebeller hoje de manhã. As infrações do código, vereadores, que falam assim, essa infração ela é leve. Então a gente vai transportar para a postura, e nós temos que transportar como UFM, né? Ela equivale a 1/3 de uma UFM. As infrações médias a meia UFM e as infrações graves e gravíssimas a 1 UFM. Então a gente consegue adaptar essa questão da infração do código, e o agente de trânsito está qualificado para falar isso, chama postura, e aí é uma outra melhoria, né, avançando já naquele terceiro item do senhor lá, dê ao agente de trânsito a capacidade de postura para que ele possa fazer a multa e não aguardar chegar alguém da postura para fazer a multa. E isso é interessante, até eu ressalto bastante que a gente colocou isso no projeto, aquele que foi o inicial, de que esse valor que vai ser arrecadado, a população não compreenda como uma forma da cidade arrecadar, mas como de realizar investimentos, porque a gente sabe, a gente que usa o autopropelido, que as ciclovias as ciclofaixas principalmente, elas são falhas. Tu anda até determinada rua e ela acaba. Então, naturalmente, o usuário ali, ele vai ter que se transportar para a calçada, colocar o equipamento ao lado, né, até encontrar a sua próxima. Então, até que esses valores eles sejam utilizados pela prefeitura numa forma de corrigir essas interconexões ali entre as ciclovias, ciclofaixas e tudo mais. E outra questão só, presidente, se me permite, essa parte ali das calçadas e tudo mais, eu acho que já está sanado, né? A parte da utilização individual Só um minutinho, vereador. Tá dando 1 hora, eu pedi a prorrogação dos 30 minutos? Tá. A gente vai para o terceiro item, então, né? Quais as melhorias podem ser realizadas na lei? Essa é a pergunta. Eu respondi alguma delas já. Isso, porque a gente acaba ampliando as melhorias. Se o senhor me permitir, né? Assim que o CETRAN entregar o parecer para nós, eu gostaria de voltar aqui nessa comissão, Perfeito. Nem que seja para entregar o parecer do CETRAN, e eu acho que esse parecer do CETRAN ele vai servir de melhorias para a lei, porque daí Perfeito. Nós vamos estar com o parecer na mão e a gente tem condições de fazer as emendas necessárias para aprimorar a lei.
Perfeito. Minha opinião, vereadores. Eu não combinei isso com a Casa Civil, nem com o secretário de articulação. Estou aqui no melhor interesse público, conversando com os senhores sobre aquilo que eu acho que é certo e que é legal para a cidade. Beleza. Então já vou anotar aqui que segundo- vamos ter uma segunda participação do Coronel Evaldo na comissão, com as respostas Assim que que aí, voltar as Do CETRAN. Do CETRAN. Do CETRAN. Já anotei aqui. Importante. A do gente que vai foi colocar abordado na- aqui, que não tem a resposta e que o CETRAN vai dar num parecer. O senhor imagina, senhor, porque quando a gente começou a fazer a fiscalização do ciclomotor, alguns municípios, Itajaí, por exemplo, falaram assim, vocês não podem fazer. Nós estávamos participando de um grande fórum lá no Sinduscom e falou assim, mas Itajaí falava assim, vocês não podem fazer a abordagem em cima do ciclomotor, porque o ciclomotor ele tem até 31 de dezembro de 2025 para se regularizar. Não, aqueles fabricados antes de 4 de julho de 2023 tem até 31 de dezembro desse ano, mas aquele que veio fabricado, importado depois dessa data, ele já tem que estar regular, entende? E quem reforçou isso para nós? Que dá robustez para garantir que o agente de trânsito não esteja cometendo uma ilegalidade, né? Ou um abuso de autoridade. Esse parecer do CETRAN, ele veio muito a calhar com aquilo que Balneário Camboriú está fazendo. Perfeito, vamos aguardar esse Vamos parecer aguardar então. Aí tem o outro item, apresentar informações quanto à quantidade e localização das vagas públicas de estacionamento destinadas aos veículos regulamentados pela Lei Municipal 4983 de 2025. A gente já tem alguns implementados, né? Na Barra Sul, tem outro agora recém-implementado na 3000. Ao todo serão 11 espaços desses destinados para o ciclomotor. O ciclomotor não, o ciclomotor ele vai estacionar na vaga de motocicleta, certo? Estou falando para o autopropelido. Para o autopropelido e para a bicicleta elétrica, porque nós temos agora 2 credenciamentos em atividade na cidade, né? Que é do autopropelido. Eles já estão em funcionamento. Os credenciamentos já estão... Eles já estão, já vão vigentes. ser lançados, a gente ainda está com autorização precária ainda, vereador, desses 2. Né? Isso é um desafio, né? Desafio, sim senhor. Então a gente vai fazer o credenciamento, porque nós temos que dar oportunidade para outras empresas. Hoje a gente está com uma empresa só, com uma autorização precária. Então a gente quer dar dentro da livre concorrência para que outras empresas também se estabeleçam aqui na cidade dentro de critérios definidos pela administração. Então a gente está trabalhando nessa questão com bastante lisura e bastante transparência para que não haja nenhum tipo de situação adversa para quem quer empreender ou quer participar do credenciamento. Conseguiram levantar a quantidade? Vereador, a autorização precária, ela fala em 100 autopropelidos. 100. Nós contamos mais de 800 e nós notificamos a empresa. Foi expedida uma notificação com relação ao número exagerado. A autorização precária fala em 100 equipamentos. Secretário, só uma pergunta, né, ainda nesse sentido do privado. Esse credenciamento é um desafio de anos na cidade. A gente acompanhou das outras vezes a dificuldade que tem das empresas cumprirem e do executivo entregar. A gente até, inclusive, se o presidente autorizar, para a gente participar disso enquanto comissão, no nosso prazo, né, mas para entender de que forma a gente pode auxiliar. Porque uma das coisas que seria interessante, talvez, dessas empresas, como, por exemplo, teve a empresa que explorou o beach tênis na praia. A lei de naming rights permite que a cidade cobre das empresas um valor, acho que foi 150 mil para fazer o evento, e esse valor ele pode ser discriminado pela cidade para onde vai aplicar. Então, talvez nesse credenciamento das empresas, se for cobrar, por exemplo, tem que ter uma contrapartida para o município. Talvez a própria manutenção desses estacionamentos, a pintura de uma ciclofaixa, coisas nesse sentido, as parcerias público-privadas, para a gente poder não ter que gastar do dinheiro do orçamento da cidade e poder colocar as empresas para explorar, às vezes para não arrecadar R$1.000 a cada 10 patinetes, mas que o cara faça a manutenção de um estacionamento ou que faça a pintura de uma ciclofaixa de uma escola até outra. Talvez explorar isso com o privado seria uma boa sugestão. Se eu não me engano, ele tem um percentual de UFM ali por equipamento. Eu acho que vai gerar aí na casa de R$20. Antes estava R$8 no credenciamento precário antigo. No próximo, agora no credenciamento definitivo, ele fala num percentual que vai ultrapassar a casa dos R$20. Não é ruim, vereador.
A destinação disso é para infraestrutura. Perfeito. Para a manutenção do sistema. Nós somos uma cidade moderna que tem que usar esse recurso para investir na sinalização do estacionamento do autopropelido, na manutenção da ciclofaixa, na manutenção das placas. Eu não sei se o senhor sabe, mas a diretoria de sinalização do BC Trânsito fica anexa aqui à Secretaria de Obras e nós confeccionamos as nossas placas, né? E nós já estamos fazendo as placas, essa que o senhor pediu para colocar nas ciclofaixas. Obviamente que a gente ainda não tem a empresa de publicidade e propaganda, agência. Obrigado. A agência, né? Mas nós já estamos fazendo a arte lá, sendo aprovado pela SECOM, e a gente vai dar destino isso daí. Isso foi um pedido da prefeita para a gente. Coronel Evaldo, o senhor falou então das vagas, a localização e tal, falou de implantação. Só para a gente concluir esse último questionamento, tem já quantas vagas atuantes e quantas, porque aqui tem uma outra pergunta sobre a previsão de criação de outras vagas. Então, o senhor tem hoje disponíveis, prontas? Se eu não me engano, são 5, mas eu faço questão... Hoje são 5, mais ou menos. Vai a 11. Vai a 11, a previsão é 11. Ou até mais, né? Sim. Ou até mais. E está em todas as áreas da cidade? Tá, sim, senhor. Eu vou pegar previsto o projeto... é isso. Eu vou pegar o projeto e vou encaminhar para... Se eu puder encaminhar para a comissão... Vou pegar o projeto com a Secretaria de Planejamento e vou encaminhar. Perfeito. Eu posso encaminhar no seu e-mail, vereador? Pode encaminhar no e-mail, que é isso que foi mandado, que a gente encaminha para protocola nos trabalhos da comissão. Né? Senhores, a nossa pauta, os questionamentos que nós pré-deliberamos na última reunião, acho que foi cumprido, é isso? Tem alguma... Perfeito. Só uma consideração, primeiro agradecer ao senhor, Evaldo, por ter vindo hoje, e pedir até uma opinião, né, enquanto executivo, de que forma que nós podemos auxiliar. Eu sugeriria à comissão que nós auxiliássemos nessa fiscalização, principalmente no que se trata... O ciclomotor, acho que eu concordo com o vereador Anderson, ele já tem uma regra que dá para a prefeitura naturalmente fiscalizar. O problema nosso talvez seja o autopropelido. Parte da educação é o que nós estamos recebendo de demanda nas escolas e tudo mais. Então, se o senhor, né, quiser nos direcionar a alguma ação, né, se realmente a fiscalização, o estudo de leis, qual seria, na opinião do senhor, a nossa prioridade aqui, tá? Porque a gente quer realmente que isso se resolva na cidade e é bom escutar isso do senhor. Se puder depois mandar para a gente também, né, essa resposta dos quesitos ali por escrito, tudo mais. O senhor já fez isso outra vez, mas para a gente poder também contribuir na divulgação, né, vereador Anderson? Obrigado, vereador Guilherme. Passo o vereador Bola para fazer as considerações finais. Coronel Evaldo, obrigado por ter vindo aqui, né? Esclareceu muita coisa para a gente. Abriu o caminho aí para a gente, para que nós possamos desenvolver esse trabalho e fazer o relatório da forma correta, né? Já é o início. E tem uma coisa que eu queria dizer antes de encerrar, que eu propus que cada gabinete aqui colocasse uma pessoa para fazer o levantamento de como é que está as ciclofaixas de Balneário Camboriú, as ciclovias, né? Perfeito. E daí nós levantamos um problema da Atlântica que assustou, porque a assessora nossa ali, a Aline Carol do Prado, foi fazer o trabalho, e a imagem dos ônibus que param e as pessoas descem e sobem e ficam expostas a um risco, e olha, bastante grande. E outra é porque que as bocas de lobo, aquelas grades de ferro, estão onde pode trancar a rodinha de um patinete. De bicicleta também. De bicicleta também. Então pode causar acidente gravíssimo, a descida e entrada nos ônibus, acesso, né, e saída, e também a questão das rodas em cima dessas grades de ferro, que naturalmente chamou muita atenção. Naturalmente, todos que viram os vídeos que ela fez para mim, para nós, ali para o nosso gabinete, assim, não é coisa gritante, né? Mas tu vê que todo patinete vem e desvia daquele ferro, e que se não desviar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos aguardar a sua segunda participação, com certeza, né? Ela sempre é valiosa em qualquer momento que o senhor participa de alguma coisa.
Sempre é valioso, sempre foi, né? O meu testemunho é esse. E hoje, novamente, aqui. E com esse parecer do Conselho Estadual de Trânsito, vai ser o complemento para nós aqui, porque nós também estamos sendo educados nesse momento, né? O senhor nos trouxe ensinamentos, esclarecimentos, que é o que a gente está pedindo para que leve para as escolas de Balneário Camboriú, para a população de Balneário Camboriú. Só que muitas das coisas que acontecem em Balneário Camboriú, às vezes o vereador fica sabendo pela imprensa, né? Ou por alguém num grupo do WhatsApp. Mas nós precisamos estar preparados para tudo e ajudar. Nós vamos fazer o possível para, no final, contribuir ainda mais com a sua secretaria. Obrigado, vereador Bola. Coronel Valdo, agradecendo a presença do senhor, quero deixar claro, e é importante que se diga, que essa casa, nós vereadores e essa comissão, a gente não é contra a micromobilidade, pelo contrário. O objetivo nosso é incentivar as pessoas, principalmente, né? Mas que tem um regramento, porque a partir do momento que nós começamos a vivenciar o que a gente vivenciou aí no final do ano, durante aí algumas questões, e a gente vivencia durante o dia a dia da micromobilidade, às vezes faz com que as pessoas desacreditem nesse tipo de locomoção. A gente precisa incentivar. O Bola aqui apresentou algumas questões, que são pertinentes, o vereador Guilherme também. A gente tem que deixar claro à população que o objetivo é regulamentar. A regulamentação não é para multar ninguém, sim para poder, com que as pessoas que fazem uso desse equipamento possam fazê-lo da forma adequada, para que quem não usa se motive a usar, e que a cidade fique mais organizada. Então, agradeço o senhor pela contribuição, pelo que nós combinamos aqui, só para conversar com os vereadores. A gente, então, fica aguardando a manifestação do CETRAN, que o senhor fez, para que o senhor possa, de repente, entendo essas informações, o senhor possa voltar antes da conclusão dos trabalhos dessa comissão, e daí a gente pode combinar aqui durante as nossas reuniões, e esperar, se o senhor conseguir, para que faça antes dos 60 dias que nós temos a mais, 60 e poucos dias, que o senhor possa conseguir agilizar para que a gente tenha o senhor de volta aqui, para a gente concluir essa nossa conversa, e agradecer a sua presença. Se o senhor quiser fazer aí sua manifestação. Eu gostaria. Eu, primeiro, me senti honrado de estar aqui. Boa tarde ao vereador Jair Renan Bolsonaro. Pessoas que eu conheço e convivo na nossa cidade. Ficou definido, só para fazer um feedback, que eu vou melhorar as placas nas ciclofaixas aqui de Balneário, certo. Então eu já anotei aqui, vou dar o pronto para os senhores, vou fazer as placas, instalar e mandar fotografia para a comissão, vou incrementar as ações no unificado, no vereador Santa, além das outras escolas, pedido do senhor. Eu estou devendo para os senhores o projeto de vagas de estacionamento do autopropelido. Vou pegar com o secretário Carlos Humberto e mando para cá. Também encaminhar o parecer do CETRAN. E nesse do parecer do CETRAN, o presidente, ele é uma figura que eu conheço há mais de 30 anos, porque ele foi policial militar, ele trabalhou comigo na Polícia Militar Rodoviária, e ele, como fez do autopropelido, do ciclomotor, ele vai fazer agora do autopropelido, ele vai fazer uma visita lá na secretaria e vai entregar o parecer. E eu gostaria de convidá-los para estar junto, que a gente pudesse agendar, até para que os senhores possam conversar com ele, se assim desejarem. Eu gostaria de, se a possibilidade, se o senhor puder fazer esse contato com ele, a possibilidade dele participar junto com o senhor da comissão, para que seja uma, se for possível, quando ele for entregar o parecer, ele entrega pessoalmente aqui. Se o senhor conseguir nos passar o contato dele, para que a gente possa fazer esse convite de uma forma oficial, eu agradeço. E daí a gente mantém as agendas informadas para o senhor estar junto aqui, e de repente pode ser nessa ocasião da entrega das respostas. Seria super interessante uma reunião oficial da Câmara, que a comissão é oficial, ela já existe, ela está aqui para isso, e ele vem e entrega. Perfeito. Perfeito. É o que eu ia propor no final, porque eu tinha proposto para ele participar. E eu ia propor para que, quando ele fosse lhe entregar, ele viesse junto e entregasse junto ao senhor. Ele reside. Batemos junto a mesma ideia. Ele reside em Joinville, perfeito, vereador. E as reuniões de CETRAN são em Florianópolis.
Então, ele sempre às quartas-feiras, aí nós teríamos só que ajustar, né? Que as reuniões... As reuniões podem ser ajustadas aqui na comissão. E ele vem... Eu acho que a participação do presidente Antunes aqui vai importante. Engrandecer muito essa comissão. Então nós vamos... Ele é um estudioso da matéria. Nós vamos pegar, então, o Bola e Gui, o contato, vamos fazer de forma oficial da comissão esse convite. E se o senhor puder falar dessa nossa deliberação hoje, e se o senhor puder passar o contato dele também, para que a gente converse com ele, e convide ele a estar presente. Vou fazer no seu WhatsApp, presidente. Tá bom. Mais alguma coisa? Não, senhor, só agradecer da oportunidade de estar aqui. Eu, como falei, tenho um respeito e admiração por essa casa. E eu me encontro sempre à disposição do senhor. Então tá bom. Obrigado, Coronel Evaldo, pela sua presença. O senhor está liberado, se o senhor quiser continuar seus compromissos. A gente vai dar continuidade aos trabalhos aqui, tá bom? Valeu. Obrigado, Coronel. Um abraço. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Vamos continuar, não terminou ainda a reunião. Bom, senhores vereadores, vamos dar início aqui ao protocolo da reunião, só para eu pegar minhas anotações aqui, para a gente poder... Aqui. Então eu quero dar aos senhores vereadores a palavra aqui, para que a gente possa deliberar aqui a nossa próxima reunião, se há alguma sugestão, algum encaminhamento, se não foi protocolado nenhum requerimento... Não? Eu tenho uma sugestão, presidente. Então, vereador Guilherme. A gente naturalmente agora ficou sabendo de muitas situações. Eu acho que seria bacana nas próximas reuniões da comissão, quem sabe a gente fazer um trabalho externo de fiscalização. A gente pode, inclusive, dividir entre nós determinadas ou ir junto, enfim, para realmente verificar essas situações que o coronel trouxe, né, das novas placas, da saída das escolas, e a gente buscar fazer um trabalho externo importante. Que, no meu entender, o que seria bacana da gente fazer aqui de forma interna é as oitivas, né, escutar os secretários, o pessoal do CONTRAN, do CETRAN e tal, e também fazer a revisão das leis, porque, como o próprio coronel disse, a gente tem uma lacuna grande. Então, talvez propor uma emenda na lei que foi apresentada para nós, a gente fazer um estudo de lei aqui dentro ou nos nossos gabinetes para depois a gente apresentar em reunião e propor, enquanto comissão ali, que a gente tem essa prerrogativa. Eu acredito que o nosso trabalho vai por aí. A gente escutar as pessoas, revisar as leis, fazer um estudo do que a gente pode aplicar e melhorar a lei municipal e fazer uma fiscalização como eles fazem na educação, nas outras comissões, em loco. A gente ir lá, ver qual que é a do patinete, conversa, vai na empresa, vai no BC Trânsito, vai no Obras. Uma sugestão para a gente ser mais efetivo e não ter que ficar... Certo. Aproveitar que eles pedem para mim ir. Eu digo, não, é comissão, vou apresentar na comissão. Nós observarmos um dia a saída do Santo, outro dia a saída do Unificado. Do Coque, que também tem bastante. Mas ali os problemas, para mim, não chegou nenhum até agora, entendeu? Assim, chega problema de todos os lugares da cidade. Mas, assim, saída de colégio, que o problema deles é atravessar, sair dali e passar pela Brasil. Acho que eles passam feito uns loucos, chegam na Atlântica, eles entram igual um doido também. Então, não sei como é que a gente pode observar isso? Dividir nós, vereadores, num ponto, assessoria dos gabinetes, por exemplo, na Brasil e na Atlântica. Não sei. Uma questão que era legal também era, quem sabe, a gente acompanhar uma fiscalização, pedir para o comandante para nos apresentar, por exemplo, eles estão fazendo direto lá na Roda Gigante. A gente pode, em vez de reunir aqui, a gente pode reunir lá, acompanhar em loco, tirar nossas considerações, ver o que está, né, o que a gente sente, inclusive nas escolas, com o apoio do trânsito ainda. Porque o horário daí tem que ser flexível e eu acredito que à tarde eu me colocar em comissões de segunda a sexta. Então, senhores, eu entendi que... entendi que a sugestão é a gente fazer um trabalho externo, de repente para a próxima semana, então, a gente pode organizar sim, né, e tem que ver os melhores horários, né? O horário que vocês falam é esse horário das escolas, é isso? Da saída. Então, a sugestão é essa escola Santa e... Depois a gente vê outras, né? É só para a gente ter uma... isso. É que, assim, para a questão de comissão, a gente poder ter um trabalho um pouco mais organizado, a gente ter deliberado já o que vai ser feito, para a gente não ficar na rua para um lado para o outro, né? Não fazer nós podemos fazer para colocar isso de forma formal,
uma criação de Um roteiro. Um roteiro, né, um plano de trabalho, onde a gente precisa primeiro levantar os dados do que está acontecendo na cidade. Acho que é o primeiro passo. Vou sugerir, então, aos senhores o seguinte, para a gente poder deliberar aqui. A próxima reunião nós temos na segunda-feira que vem, certo? Uhum. Então, que vocês possam fazer um requerimento de forma oficial. Por que eu falo? Às vezes pode ser meio... Não, mas é bom, tudo que a comissão tem produzido, ela vai ficar registrado, certo? Uhum. Então, que vocês possam, essas ideias possam colocar ela dentro de um requerimento, para a gente deliberar na próxima reunião, e daí a gente já, selecionar na próxima segunda-feira, a gente seleciona e programa os trabalhos externos. Eu acho também que é importante esse trabalho externo, mas daí que a gente possa, com as nossas equipes, fazer esse requerimento, e daí deliberar na próxima reunião e alinhar uma agenda mais produtiva com relação a isso. Pode ser? Nós temos que ter cuidado. Eu sei que nós falamos bastante do Atlântico, tentamos falar um pouco mais do resto da cidade, porque Natal e Ano Novo, naquele período de 20, 25 dias, que deu a maior quantidade de problemas. E foi onde? Avenida Atlântica e Brasil. Isso aí. Né? Até a prefeita foi atropelada no Brasil. Então, a partir dali é que deu origem de toda a discussão e da regulamentação. E essa sua ideia hoje, quero lhe dar os parabéns pela sugestão, de criar, né, com um anel viário, vamos botar assim, para os ciclomotores, né, em autopropelido, quando se trata de BR-101. Interessante. Achei muito interessante. Eu acho que é uma coisa que nós temos que nos preocupar realmente. Uhum. E muitas vezes é até um recurso federal, por ser a própria Artérios, a NTT, mas eu acho que, vereador, se a gente puder fazer disso, eu não sei se não era uma boa a gente já deliberar hoje, talvez, de fazer essa visita na semana que vem, sabe? Eu acho que é importante a gente fazer algo. O que eu falo, quando eu falei da que a gente fazer registrado, até para a gente fazer algo organizado. Como eu falei, a gente precisa estudar isso de uma maneira, pensar isso de uma maneira que, por exemplo, essa questão das escolas, certo? Entender qual é o momento ideal para que a gente possa ir lá. Se é às 11 horas, 11h30, eu sugiro de a gente fazer, se alguém for fazer, até eu posso fazer o requerimento, a gente já identificar qual é o diretor daquela escola, marcar com aquele diretor daquela escola. Então, o requerimento ele possa sair nesse sentido. Vamos visitar, sugerindo visitar a escola Santa, escola tal, conversar com o diretor tal, levar o agente de trânsito, porque a gente precisa fazer de uma forma oficial, convidar um agente de trânsito para nos acompanhar, ou um técnico lá do trânsito para nos acompanhar. A minha ideia é a seguinte: já entra em contato com o coronel Evaldo após nós sairmos daqui, certo, e pede para ele organizar esse dia. Sim. Pode ser, inclusive. Mas, senhores, eu repito, a gente possa fazer o requerimento e a gente debater isso na próxima reunião de segunda-feira, certo? Eu sei que a gente tem pressa, mas é o que eu falei, a gente precisa tratar dos assuntos da comissão, não só na reunião da comissão, mas que os nossos gabinetes possam estar trabalhando nessa organização. Pode ser que seja algo que eu seja um pouco... E a pauta? Então, a pauta, por isso que eu digo, a pauta tem que ser sugerida, a gente deliberar daqui dessa reunião para que a gente possa organizar isso aí, entendeu? Então, estou sugerindo entrar em contato com o secretário Evaldo Hoff para ele organizar uma visita com a gente, para a gente acompanhar do Unificado até a Atlântica. A gente podia provar isso já? Sai agora. Aí ele traz o agente de trânsito, ele traz tudo que tiver que trazer. A Secretaria de Trânsito pode ir na autarquia na semana que vem e ir lá fazer um tour com eles, entender quais são as ações que eles estão fazendo, e a gente já sair... Então, a sugestão de vocês é que nós não mas no horário, essa semana ainda ou não, no horário de saída de aula. Escolhe ali 11 horas, 11h30, qual é o melhor horário? 11h30, encontramos os agentes de trânsito na autarquia, eles explicam pra gente qual é que nem a operação da polícia. Eles se encontram no batalhão e a gente pode acompanhar a própria viatura do agente de trânsito. Pode ser até na semana que vem, aproveitando a visita do coronel, a gente pode aprovar isso aqui também. Tá, então a sugestão de vocês é que a nossa próxima ação da próxima semana não seja uma reunião, e sim algo externo, é isso? Considera como oficial uma reunião já em pauta, certo, que o coronel, o secretário de Segurança de Balneário Camboriú, ele com a PM, com o BCTRAN, ele organiza para que a gente participe com eles, tipo, para acompanhar a saída do Unificado ou do Santa
Para a gente ver a micromobilidade de Balneário Camboriú a partir das escolas centrais. Pronto. Perfeito. E aí, vereador Anderson, pode ver o dia que ficar melhor para o coronel, se é na segunda de manhã, à tarde, se é na terça de manhã, à tarde. Tem que ser saída de aula. Eu sugiro que seja o meio-dia, que é o horário mais complicado. Inclusive, vamos ver a... Tá, perfeito. Então eu vou acatar então aí o pedido de vocês e vou então providenciar para que na próxima semana é feriado, tá? Oi? Não, semana que vem não é feriado, é 21 de abril, né? Em abril nós vamos ter um feriado. Certo. Que vai cair numa segunda-feira. A questão dos feriados não tem problema, porque a comissão a gente pode ajustar as datas dela. Se puder fazer uma sugestão de data. O interessante que eu digo para vocês é que a gente possa fazer as reuniões semanalmente. Tá. E daí quando eu digo com relação a agenda da comissão, por isso que é importante que nós façamos um trabalho interno durante a semana com as nossas equipes, para que as reuniões que a gente possa vir, a gente possa já fazer um planejamento maior, entende? Tá. Nesse sentido. Reunir, então, segunda normal? Não, eu acho que é importante essa pauta de vocês, se vocês aceitarem. Faz a reunião normal. Tá. Então, a gente reúne segunda às 14 horas normal, e a gente organiza o melhor dia na própria semana para ir fazer uma ação externa. E até sexta-feira... A gente faz a ação externa. Não, até sexta-feira, o meu gabinete, o seu gabinete, pede para o gabinete da presidência da comissão o que quer abordar na segunda-feira. Eu achava importante isso, entendeu? Porque daí a gente deliberava dentro de tudo o que nós precisamos fazer, a gente já deliberava na outra reunião, como esse caso. Um plano de trabalho. Um plano de trabalho. Vamos botar isso na pauta também. Isso aqui eu posso fazer já um requerimento, ou vocês façam nesse sentido aqui, para que daí segunda-feira a gente diga, a próxima semana é X, a outra semana é Y. E assim a gente vai ter uma sequência. A elaboração e a aprovação do plano de trabalho, a próxima semana, pode ser? Eu acho melhor. Tá. Do nosso gabinete vem as demandas, e do seu vem a oficialização. A presidência oficializa tudo. Não, o que acontece? Porque as reuniões servem para a gente fazer deliberações, certo? Então, tudo isso que está sendo falado aqui, para que a gente possa trabalhar durante a semana, fazer um requerimento para a comissão, em cada sentido, a gente vem na reunião de segunda-feira, lê o requerimento de cada um de vocês, mas daí pode ser amplo. Pode ser amplo. Cada requerimento a gente vai ler e dentro desses requerimentos a gente monta o plano de trabalho. Perfeito. E daí inclui, é igual isso aqui que nós estamos tratando. Com os prazos, com o tempo, quantos dias. Isso aqui que vocês falaram, é importante estar em forma de requerimento para a gente aprovar ou não esse requerimento. No plano de trabalho. E, assim como esse, temos várias outras demandas. Daí tem que ser desafiado a nossa... Por exemplo, o vereador Bola falou da questão dos temas que a Carol teve lá e tal. Isso aí a gente pode criar um horário específico para esse assunto. Um horário específico ou uma reunião específica para tratar da coleta de materiais, né? Então não precisa de uma organização, deu para ir, de repente horário. Entrar a segunda. Isso, de outra semana, ou assim, por exemplo, assim, essa questão aí, né? Fazer a nossa equipe fazer o apontamento, a Boca de Lobo lá tem uma questão que aponta lá na rua tal, esquina com a rua tal, que aponta perigo às pessoas os utilizadores da micromobilidade. A gente já vai numa pauta olhar em loco, de repente já convida algum profissional do executivo ou alguém representando o executivo para a gente já transformar aquela indicação em uma resolução e, ao mesmo tempo, uma reflexão, né, dentro do trabalho da comissão para a gente poder até uma sugestão, vereador, para a gente envolver a sociedade civil nisso. Então, talvez a gente fazer essa elaboração do plano de trabalho e, num próximo momento, já reunir os presidentes da Associação de Moradores. A gente faz uma reunião conjunta com todos eles, para eles trazerem para a gente qual é a realidade no bairro que eles representam, para a gente depois poder atacar de forma mais efetiva cada... Por exemplo, no bairro da Barra, a situação da Dona Áurea é essa quanto à micromobilidade. A gente precisa de sinalização, placa, tarará. A gente traz tudo isso para nós, enquanto comissão. Pioneiros, Nova Esperança, né, para a gente colocar esse plano de trabalho. Então, vereador Gui, por isso que eu reafirmo, a gente possa fazer isso, todos que nós estamos falando aqui em forma de requerimento, para a gente debater na próxima reunião e daí estabelecer, através desses todos os requerimentos, estabelecer um plano de trabalho. Pode ser? Combinado? É um requerimento com os assuntos dele, requerimento isso pode ser um requerimento... Na verdade, é uma sugestão do plano de trabalho. Isso, um requerimento com todos os assuntos ou um requerimento para cada assunto. E daí a gente esse faz... do ouvir associações de moradores eu faço e também de
Depois eu vou revisitar as coisas que a gente falou ali, mas... Tá? Então, combinado fazer. assim, então, agradeço aí a presença de todos os membros, da assessoria da casa, o pessoal da comunicação. Então, declaro encerradas 15 horas e 29 minutos a reunião, convocando então os senhores para a próxima data, próxima semana, dia 7 de abril, às 14 horas, na sala de reuniões aqui pode ser filmado lá na sala de reuniões? Então é aqui no plenário, então, a próxima reunião. Não, mas acho que daí já vamos já solicitamos, vai dar continuidade para as pessoas acompanharem. Então agradeço a presença de todos, uma boa semana, uma boa tarde. Igualmente.